Então, bom dia a todos. Aqui é o professor Maicon Guedes, professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Januária. Neste momento, hoje é sexta-feira, 1º de março, agora são 10 horas da manhã, estamos dando início à gravação do nosso fórum referente à semana 5, módulo 9, terceiro trimestre do ano letivo de 2021. Gostaria de agradecer a presença dos alunos, tá? Curso técnico em agropecuária, turmas do primeiro ano A, B e C. Pessoal, aquele mesmo esquema, tá? Se alguém tiver alguma necessidade aí, basta levantar a mão, tá bom? O notebook parece estar meio travando aqui. Aqui. Então, o tema que nós vamos estar trabalhando hoje, pessoal, eu estou olhando para cima, meu celular está aqui também. Nós vamos estar tratando, então, sobre o conceito, né, de impulso e quantidade de movimento. Na realidade, ao preparar o material, eu coloquei aqui impulso, mas impulso nós vamos estar tratando na próxima aula. Hoje nós vamos tratar sobre quantidade de movimento. Isso aí, quantidade de movimento. Então, vamos lá. Eu vou estar usando, né, como sempre, como base, o nosso livro do Alberto Gaspar, volume 1, terceira edição, tá? Então, nós vamos falar sobre impulso e quantidade de movimento. Quando a gente trata da questão de impulso e quantidade de movimento, a gente tem que lembrar das aplicações, principalmente disso. Quando a gente estuda física, eu sempre falo isso para vocês, não fique preocupado com questão de cálculo, com questão de nota, preocupe-se principalmente em balizar o seu conhecimento por meio do aprendizado, tá? Balizar é colocar marcos, né? Definir metas. Porque, como eu sempre falo, o que ninguém tira de você nessa vida é o seu conhecimento, tá bom? Então, procure, gente, estudar com afinco, com determinação, com foco e, principalmente, com objetivo. Se o objetivo for tirar nota, você vai tirar nota, mas não vai ter muito conhecimento. Então, procure sempre balizar o seu estudo na questão do aprendizado. A imagem aí que está lá no livro, né? Nós estamos estudando o capítulo 14, Impulso e Quantidade de Movimento. Vamos iniciar pela quantidade de movimento, para na próxima aula nós falarmos sobre impulso e colisões. Então, se você observar aí, nós temos aí o test drive de um carro, né? E o que ocorre? Quando ocorre um impacto, um choque, uma colisão, parte dessa energia é dissipada. Nós já falamos sobre energia, né? Que é uma grandeza que se conserva e que ela também é convertida em outras formas. Então, neste momento aqui, ó, a energia do impacto, ela foi convertida em energia térmica, foi convertida também em energia sonora, e aí nós temos aqui o quê? Ao ele se deslocar, nós temos energia cinética, nós temos também aqui no fim energia potencial, porque quando ele se choca, né, a parte da energia vai ser conservada aí também nesta colisão. Por quê? Não temos energia potencial, mas nós temos aqui a energia potencial elástica, como eu sempre disse para vocês. A potencial elástica não está relacionada somente a molas, e sim a corpos, né, que sofrem deformação, tá? Então, vamos lá. Nosso livro diz o seguinte lá no início. Em testes de impacto, como o da fotografia acima, ou seja, no slide anterior, é visível a importância do airbag na redução dos danos que uma colisão pode causar no corpo, sobretudo no rosto e na cabeça. Há 2 anos atrás, engraçado, dia do meu aniversário, dia 26 de junho, eu fui na zona rural buscar minha filha, né? Ela estava lá, e ela não quis vir no retorno de lá para cá, não sei o que aconteceu, chegou numa curva, meu carro passou direto, né? E eu dei tanta sorte, né? Chegou no hospital, o pessoal falou que ninguém tinha escapado lá. Mas por quê? Porque eu estava em pouca velocidade, estava uns 80 km por hora, e o pneu traseiro, ele deu tipo aquaplanagem, mas sem água. Ele estava careca, passou direto. E engraçado que depois disso, uma semana depois, eu recebo a carta da Honda, né? Eu tenho um Honda City, e a carta da Honda falando que eu deveria levar o meu carro para fazer o recall do airbag. Eu falei, agora tá bom, né? Depois que eu sofri o acidente, eu fraturei este osso, fraturei a escápula, fraturei a vértebra L2 e L3, contraí 2 hérnias de disco. Por quê? Porque o airbag estava com problema. Ele inflou, ele só disparou, mas ele não inflou. Ou seja, toda a energia transferida no momento da colisão, e eu dei tanto azar que embaixo do asfalto tinha uma passagem de animal, né? 2 vigas de concreto bem grandes. Se eu cair para lá ou para cá um pouco, né, eu teria passado direto, mas eu peguei bem direto na viga e o carro sofreu uma torção. A gente já estudou sobre isso, né?
o movimento do torque, né? Que é um giro num eixo fixo, e isso foi o que fraturou a minha coluna. Então, quando o livro vem falar da questão de impulso e quantidade de movimento, tudo isso está relacionado com o termo energia que nós estudamos anteriormente, né? Nas aulas anteriores. Porque essa energia ela vai ser convertida, né? A energia cinética vai ser convertida em uma outra forma de energia. Então, o airbag, ele vem para quê? Ele vai absorver a energia do impacto. Se vocês perceberem, você pegar uma D20 mais antiga, né? Um carro mais antigo, a lata dele é ferro puro. Hoje, grande parte dos automóveis, aí você fala, mas o automóvel hoje não presta, é tudo descartável, mas a intenção é justamente essa, porque a velocidade dos veículos aumentou, a quantidade de colisões também aumentou, então a engenharia hoje mecânica, ela não é voltada só para o lucro da empresa de você quebrar e trocar peças, também é, mas a principal, gente, vai ser a questão do bem-estar do condutor, tá bom? Por quê? Porque quando ocorre este impacto, essa colisão, a energia vai ser transferida. E ao invés dela ser transferida para você, ela vai ser transferida para o para-choque e para todas as demais, para os demais componentes deste veículo. E o airbag também funciona para que o impacto, né, quando você colidir, ao invés de você colidir com a frente do carro, você colida com o airbag e transfira a sua energia para ele. E aí continua aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, gente, só levantar a mão, tá bom? Esta redução se deve principalmente ao intervalo de tempo em que ocorre a deformação sofrida pelo airbag. Olha a palavra deformação, no momento da colisão. Segundo a física, há uma relação fundamental entre dois pares de grandeza, força e tempo, que estão diretamente relacionadas a outro par, massa e velocidade. Essas são as grandezas que vão estar definindo quantidade de movimento e impulso. Então, o primeiro par é o núcleo da definição de impulso. Força em um intervalo de tempo, a aplicação de uma força em um intervalo de tempo, a gente chama de impulso, que é como nós pegarmos algo e movê-lo. Professor, mas isso não é só trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento. Mas, olha, força e deslocamento. Em quanto tempo isso ocorre? Em um intervalo de tempo, isso é chamado de impulso, para não ser a mesma coisa que trabalho. Tanto é que a unidade medida para impulso e para quantidade de movimento é diferente, tá? É diferente de trabalho. Trabalho, força vezes deslocamento, ou seja, joule vezes metro, tá bom? Já o impulso, que é a força vezes o intervalo de tempo, é Newton por segundo, tá? Então, continua dizendo assim, ó, o segundo, o núcleo de definição da quantidade de movimento, grandeza que guarda entre si uma relação simples, mas de implicações extraordinárias para a compreensão da natureza. Em uma colisão como esta, para a mesma variação da velocidade, quanto maior o tempo de interação, menor a força média exercida entre os corpos que colidem. Assim, a deformação do airbag pode resultar no aumento do tempo de interação da colisão, reduzindo drasticamente a força média exercida pelo painel do carro no rosto do motorista e os danos provocados sobre ele. O estudo dessas novas grandezas, impulso e quantidade de movimento, é o assunto do nosso capítulo, tá bom? Portanto, nós estaremos tratando do conceito de quantidade de movimento, tá? Lá na introdução, ela fala o seguinte: sabemos, com base em nossa experiência diária, que empurrar um corpo não é apenas exercer uma força sobre ele, mas exercer força durante certo intervalo de tempo. Ou forças, não é, gente? A gente sabe que, independente de ser uma ou de ser várias, o importante é que no final nós teremos uma resultante, ou seja, uma força que vai se somar, que é o resultado do somatório de todas as outras forças, independente da direção e do sentido delas, nós teremos uma força resultante. Então, quanto maior o intervalo de tempo em que determinada força é exercida sobre um corpo, maior será o efeito que ele produzirá em relação à velocidade deste corpo. E aqui mostra, né, o exemplo, né, de algumas pessoas fazendo um treino, né? Eu esqueci o nome desse esporte aqui, eu sei que normalmente a gente vê ele nas Olimpíadas do Gelo, né? Eu esqueci o nome, mas não vem ao caso. Então, pessoal, para entender o significado físico das relações entre força, intervalo de tempo e efeito por ele produzido no corpo de determinada massa e velocidade, vamos retomar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, nós temos aqui uma massa, um bloquinho, com a velocidade inicial,
vamos supor V0, e uma força resultante aplicada sobre ele em um determinado intervalo de tempo. Esse corpo, portanto, vai adquirir o quê? Uma velocidade. Então, no início aqui, força em função do intervalo de tempo, impulso. E aí, quando nós temos a força e a velocidade, aí nós vamos ter, então, aliás, massa e velocidade, nós vamos ter, então, a quantidade de movimento que esse corpo vai adquirir. A força resultante, constante. Lembra que existe uma diferença entre força variável e força constante. Normalmente, no ensino médio, a gente trata muito do conceito de forças constantes, tá bom? Então, a força resultante constante, exercida sobre o bloco de massa M, representado na figura, faz a velocidade do bloco variar de V0 para V, ou seja, de uma velocidade inicial para uma velocidade final diferente. Ou seja, ela adquire a aceleração A. Então, pessoal, se ele adquiriu a aceleração, perdão, eu não posso mais tratar de primeira lei de Newton, lei da inércia. Então, o corpo não está em repouso e nem está em movimento retilíneo uniforme. Nós vamos estar tratando, então, da segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração, portanto, equação fundamental da dinâmica. E se, porventura, a gente for lidar com relação à mecânica, o que eu vou estar utilizando? As funções horárias do movimento retilíneo uniformemente variado. V, VO mais A vezes T, vovô ateu, sorvetão, equação de Torricelli. Então, lembre-se sempre disso, gente. Primeiro, analisar o que o problema está te trazendo para depois você encontrar a solução. O professor, você acabou de falar que não preocupasse com questão de matemática, de nota. Gente, isso aí é consequência, porque a gente tem que medir o conhecimento do aluno para poder interferir de maneira positiva no melhor resultado para ele e para a sua vida futuramente, né? Então, a partir do momento que você tem alguns mecanismos que você dispõe para o seu estudo, fica mais fácil desta compreensão, tá bom? Então, trazendo da definição da aceleração, que é a variação da velocidade em função de um intervalo de tempo, se força é massa vezes aceleração, e a aceleração é o nosso ΔV sobre ΔT, a gente substitui no lugar da aceleração a equação da variação da velocidade sobre a variação do tempo. Portanto, eu pego este tempo, passo para o primeiro membro, eu vou ficar que a força resultante é a variação do tempo, que é igual a massa vezes a variação da velocidade. Só que a gente sabe o que é variação de velocidade. É a velocidade final menos a velocidade inicial. Eu vou lá e aplico novamente esse conceito. Ó. Massa, velocidade final menos velocidade inicial. Por quê? Massa vezes ΔV. Nós vamos colocar aqui vamos colocar aqui meio em evidência, né? Aí a gente aplica a distributiva. Massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Vai ficar aqui, ó. M vezes V final, menos M vezes V inicial. Portanto, a gente substitui este termo aqui, massa vezes ΔV, vai ficar massa vezes velocidade, menos massa vezes velocidade inicial. É para que vocês tenham uma noção de como que chegou-se àquela equação, né? Qual a equação? Da quantidade de movimento. Força, a quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Então, do ponto de vista da física, podemos concluir da expressão aqui apresentada que a força resultante multiplicada pelo intervalo de tempo em que ela é exercida sobre o bloco de massa m representa uma grandeza capaz de variar outro tipo de grandeza, o produto M vezes V. Em outras palavras, essa expressão nos permite definir duas novas grandezas físicas. O produto da força em um determinado intervalo de tempo, ou seja, força vezes tempo, é, por definição, o impulso da força, assunto que nós vamos ver na próxima aula. E o impulso da força F sobre o corpo que denominamos de IF. Portanto, o impulso é a força aplicada em um intervalo de tempo. O produto massa vezes velocidade é, por definição, a quantidade de movimento, ou dependendo do livro que você estiver utilizando, chamamos isso de momento linear. Quando a gente, é a mesma coisa, tá? É porque normalmente no curso superior, quem pretende seguir o rumo da engenharia ou das exatas, vai encontrar essa grandeza quantidade de movimento escrita com outro nome, momento linear. E quando a gente fala de quantidade de movimento, a gente usa a letra Q maiúscula. Quando a gente fala de momento linear, a gente usa a letra P em negrito.
tá bom? É a mesma coisa. Sim, professor, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá bom? E aí tá lá, ó. Como que tá aqui, ó? P é igual a M vezes V. Eu tô tratando de quê? Momento linear. Se fosse Q igual a M vezes V, seria a quantidade de movimento. São coisas diferentes? Não, só são nomes diferentes. Eu posso chamar taça e copo, é a mesma coisa, não é? Serve para o mesmo propósito, só tem algumas distinções. Qual a distinção? Tem aqui apenas a representação e o nome, tá bom? Então, este produto, né, um produto escalar aqui, na verdade, eu não vou entrar nesse ponto, não. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Por quê? Ela precisa de direção e de sentido. A massa é uma grandeza escalar, só precisa da intensidade, e a velocidade, aqui é uma velocidade vetorial. E aí o nosso livro traz o seguinte: sabemos de nossa experiência cotidiana que tudo que se move tende a parar. Por extensão, pode-se supor que o universo tende-se a imobilizar com o tempo. E isso, gente, é explicado em teorias mais modernas através da segunda lei aliás, da primeira lei da termodinâmica, tá bom? O pessoal traz o seguinte, que a energia, ela tende, por equilíbrio, né? A energia está transferindo de uma forma para outra, de uma forma para outra, e a tendência é que no fim do tempo, né? Dos tempos, a gente entre num período aí de estagnação energética e tudo venha ao fim. Mais bilhões e milhões de anos para frente. E aí diz o seguinte: para muitos pensadores do século XVII, como o filósofo físico e matemático René Descartes, essa imobilização do universo seria incompatível com a perfeição divina. Por isso, Descartes refere-se à ideologia, à ideia de quantidade de movimento. Em sua obra Princípios de Filosofia, publicada em 1644, afirma: Deus é a causa primária do movimento, e ele sempre conserva a mesma quantidade de movimento no universo. Daí vem o termo quantidade de movimento. E aí, sem querer entrar na questão de religião e ciência junto, quando a gente fala da questão do Big Bang, que foi o início de tudo, né? Para alguns o início foi o Big Bang, que é a teoria aceita aí pelos acadêmicos, e tem também a teoria que Deus é o criador de todas as coisas. Não entraremos aqui neste mérito, mas essas são as duas supostas possibilidades, né? Eu só creio em uma, mas não vem ao caso. Mais tarde, Newton, em sua obra Principia, publicada em 1687, que nós já falamos sobre isso, completa essa ideia com a seguinte definição: a quantidade de movimento é a medida deste movimento, que resulta da velocidade e da quantidade de matéria em conjunto. Quando Newton estava propondo as suas leis, né, a primeira, a segunda e a terceira lei, essa questão, a segunda lei de Newton, ela é derivada da quantidade de movimento, porque não se chegou ao conceito da segunda lei de Newton, que fosse resultante é massa vezes aceleração. Não. Primeiro ele chegou à questão da quantidade de movimento, que vai ser o nosso Q, massa vezes velocidade. E em função disso aqui, derivou-se a sua segunda lei, que fosse resultante é massa vezes aceleração. Ou seja, a segunda lei de Newton foi expressa primeiramente em função da quantidade de movimento, e não em questão de forças, tá bom? Obviamente ele estava trabalhando com forças, porque é uma força aplicada aí, né, que vai fazer com que haja esta velocidade. Então, contudo, quantidade se refere a algo que pode ser medido ou contado, o que não ocorre com o movimento. Não é possível medir movimento, pois movimento é fenômeno e não grandeza física. Hoje em dia, a expressão quantidade de movimento é substituída pela expressão momento linear. Há outra expressão, momento angular, que substitui quantidade de movimento angular. Assunto não tratado nesta coleção. Isso aqui a gente vai tratar somente na coleção 2, ou seja, no segundo ano, tá bom? No entanto, como essa expressão está fortemente arraigada entre nós, na física do ensino médio, pelo menos, continuamos a utilizá-la. Quanto ao símbolo, porém, P em vez de Q, para não reforçar a ideia errônea de quantidade. Então, está explicado aí por que existem esses dois termos. Quantidade de movimento é um termo utilizado devido a fatores históricos. Momento linear é um termo mais adequado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pessoal? Tranquilo por enquanto? Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, gente, continuando, ó. O produto da massa do corpo por sua velocidade, nós temos aqui, então, um corpo que possui massa e que, se aplicando uma força, né, diferente de zero, ele vai sofrer uma aceleração. Isso ele adquire, então, uma quantidade
de movimento. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Um corpo em inércia, um corpo de acordo com a primeira lei de Newton e a segunda lei de Newton. A segunda lei fala da questão da aceleração. A primeira fala da questão da inércia, né? Repouso ou movimento retilíneo e uniforme. O corpo em movimento retilíneo e uniforme, ele possui quantidade de movimento? Sim ou não? Nós estamos para aprender, lembrem disso, tá? Gustavo acha que não. Quem mais, pessoal? Sheila acha que sim. Júlia também acha que sim. Alguém gostaria de abrir o microfone e justificar o porquê? Pensa comigo. Para você ter quantidade de movimento, você precisa da aplicação de uma força, não é verdade? Quando você tem a primeira lei de Newton, ela não diz que tem ausência de forças. Ela só diz que a resultante das forças é igual a zero. Então, se eu tenho força aplicada em um corpo, ele possui quantidade de movimento. Então, tanto para o entendimento com relação à primeira lei quanto à segunda lei, nós vamos estar tratando de quantidade de movimento. Porém, quando a gente trata de segunda a gente vai ter o quê? Velocidade. Pensa comigo. Primeira lei de Newton. Resultante das forças igual a zero. Existem dois pares de força lá atuando, né? Vamos supor 2, 3, 1 bilhão. Mas a resultante é zero. Beleza, tem força. O corpo tem massa? Sim. Tem velocidade? Tem. Não está falando que a velocidade precisa ter aceleração, que precisa ter variação de velocidade. Pode ter uma situação apenas de massa e velocidade. Um corpo com velocidade. Primeira lei de Newton. Um corpo com aceleração. Também tem velocidade. Segunda lei de Newton. Portanto, a questão da quantidade de movimento está aplicada a quê? A corpos que não estão em repouso. Se o corpo estiver em repouso, igual lá na primeira lei de Newton, um corpo em repouso é uma coisa. Agora, o corpo em movimento, livre da ação de forças externas, mas que possui velocidade, sim, ele possui quantidade de movimento, tá bom? Então, a quantidade de movimento Q tem a direção e os sentidos da velocidade. Então, sempre que você estiver tratando de quantidade de movimento, lembra que qual a direção e o sentido? A mesma da velocidade, tá? Por quê? Conforme estava no nosso slide anterior, olha aqui, ó, quantidade de movimento é vetorial, velocidade é vetorial. Portanto, qual a direção e o sentido da nossa quantidade de movimento? A mesma da velocidade. A unidade do módulo, lembra? Intensidade da quantidade de movimento no sistema internacional é o quilograma vezes metros por segundo. Por quê? Porque a quantidade de movimento é uma grandeza relacionada à massa, que no sistema internacional é quilogramas, e à velocidade, que no sistema internacional é metros por segundo. Então, nós temos aqui, ó, o único corpo, Q1. Olha que isso aqui não é direção e sentido, isso aqui só indica que ele é um vetor, tá? Aqui é a direção e sentido. Aqui nós temos Q2. Quem é? O corpo 2, a quantidade de movimento 2, Q3. E aí ele mostra aqui que nós vamos ter uma resultante para 3 forças aplicadas de maneira diferente. Aqui é a nossa quantidade de movimento resultante, ou seja, assim como a força, que é uma grandeza... Deixa eu tapar um pouquinho esse negócio aqui. Que é uma grandeza vetorial, que nós podemos tratá-la de maneira a encontrar a sua resultante, a quantidade de movimento também, a gente encontra a sua resultante. Eu posso ter a quantidade de movimento do corpo 1, do corpo 2, do corpo 3, e isso será mais bem explicitado e mais fácil de visualização quando a gente tratar do conceito de colisões, tá? Quando a gente tiver vários corpos com quantidades de movimentos individuais, e aí nós encontraremos, então, uma quantidade de movimento resultante. Quem são esses vetores aqui? Ó? Olha aqui, ó. Q1 está aqui, Q2 está aqui e Q3 está aqui. É como se nós tivéssemos um único corpo com uma única quantidade de movimento, que seria a nossa quantidade de movimento resultante. O momento linear de um sistema, observe que eu vou utilizar sempre os dois termos para quê? Para fixar na mente de vocês que momento linear e quantidade de movimento é a mesma coisa, tá? Só são nomenclaturas diferentes. Então, o momento linear de um sistema é a soma de todos os momentos lineares de todos os objetos no sistema, tá bom? Vocês já estudaram sobre sistema na química, né? Nós temos sistema aberto,
fechado e isolado. No sistema aberto, ele troca massa e energia. No sistema fechado, ele só troca energia, não troca massa. E no sistema isolado, ele não troca nem massa e nem energia. Então, qual é o tipo de sistema que a gente está trabalhando aqui? Se ele vai trocar dentro desse sistema o que? Apenas energia, então nós podemos não vamos estar tratando aqui de um sistema aberto, né? Que troca energia com o meio exterior. Então tem que ser um sistema fechado ou isolado, tá bom? Como é energia, só precisa ser fechado. Então, vamos lá. Aliás, precisa ser isolado, né? Porque não pode trocar energia com o meio externo. Então, o sistema fechado, ele troca energia, só não troca massa. E aqui, ó, P do sistema. O momento linear do sistema vai ser o somatório das quantidades de movimento. Ou seja, em um sistema composto por 3 bolas, o movimento linear do sistema é dado por somatório, né? O sistema resultante é o P da bola 1, o movimento linear, né, da bola 1, o momento linear da bola 1, o momento linear da bola 2 e o momento linear da bola 3. E aí a gente pode pegar uma analogia, né, com o jogo da sinuca, de bilhar, né? Quando o bolão, a bola, ela é lançada ao encontro das outras demais bolas, né? Das outras 15 bolas, ocorre o quê? O momento linear da bola maior, ele vai ser transferido para as demais bolas. Observe que elas não vão adquirir a mesma velocidade. Por quê? Aquele sistema daquelas 15 bolas possui uma massa muito maior do que o sistema da bola única. Mas a energia vai ser transferida para ela. Observe que no impacto, a gente ouve o estalar, né, das bolas tocando uma na outra. Ali a gente já dissipou energia. A energia total do sistema tem que se conservar. Onde é o sistema? O local todo, tá bom? Porque se eu colocar só lá na sinuca, não vai conservar lá. Porque parte da energia vai ser dissipada sob a forma de calor nas bolas, né, do impacto, e também a energia sonora. Então tá aí, ó, nós temos 2 bolas, né? E elas podem se chocar, portanto, vai sofrer aí então uma colisão. Essa colisão que a gente vai falar novamente, repito para vocês, de maneira de maneira melhor ao longo da próxima aula. Então, se você observar na primeira aqui, ó, nós temos 2 quantidades de movimento aplicadas na mesma bola, porém, na mesma direção e sentido. Qual vai ser a quantidade resultante? A soma dessas bolas, tá? A soma das quantidades de movimento. Por quê? Mesma direção e sentido, forma um ângulo de 0 grau. Nós já vimos lá que o ângulo de 0 grau, o cosseno de 0 é igual a 1. Portanto, eu elimino esse cosseno, porque o resultado vai ser o mesmo. Quando a quantidade de movimento ela é aplicada na mesma direção, porém em sentidos opostos, eu vou ter um cosseno de 180, que é igual a quanto? A menos 1. Portanto, o que eu faço? Eu subtraio essas quantidades de movimento. Então, 0 grau, soma, tá? 180 graus, subtrai. Quando forma um ângulo raso, que é um ângulo de 90 graus, eu vou aplicar quem? Equação Torricelli. Eu vou aplicar Pitágoras, tá? A quantidade resultante ao quadrado é igual à soma dos quadrados das 2 outras quantidades de movimento. E quando é diferente de 0, de 90 e de 180, a gente aplica a lei dos cossenos, tá? A quantidade resultante é a quantidade de movimento 1 ao quadrado, mais a quantidade de movimento 2 ao quadrado, mais 2 vezes a quantidade 1, vezes a quantidade 2, vezes o cosseno do ângulo formado entre essas 2 quantidades de movimento, que eu reforço para vocês, tem que ser diferente de 0, de 90 e de 180. E aí aparece para vocês a imagenzinha de 2 blocos. Na primeira situação aqui, ó, eles estão na mesma direção, porém sentidos opostos, ou seja, 180 graus. E aqui, como é que eles estão? Na mesma direção, sentidos opostos de novo, mesmo que seja para colidir ou para se afastar. Aí nós vamos estar fazendo o quê? Subtraindo essas quantidades de movimento. Portanto, nós temos que lembrar que a conservação, que ocorre conservação do momento linear. Conservação inicial é igual a conservação final. Na aula anterior, quando a gente falava do termo energia, que a gente colocou lá não, foi na aula da engenharia que eu coloquei uma montanha-russa, para você fazer o cálculo das... Ixi, a bateria, 10%. Para a gente fazer o cálculo, deixa eu ver, só um minutinho, deixa eu pegar o carregador, que senão vai descarregar. Tá fácil, deixa quietinho.
Voltei. Pessoal, vamos lá. Retornando aqui. Eu falava, então, que a quantidade de movimento ela é uma grandeza física que, assim como a energia, a carga elétrica e a massa, elas se conservam, tá? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Prontinho, tá voltando. Então, é uma grandeza que se conserva. Aqui, ó, QA mais QB seria a quantidade de movimento da massa A mais a quantidade de movimento da massa B. Elas estão indo se colidir. Após a colisão, nós vamos ter uma quantidade Q'(A) e uma quantidade Q'(B). Por que está dessa forma somando? Isso aqui implica que, vamos supor que aqui o primeiro membro é a quantidade de movimento inicial dos dois corpos. O segundo membro vai representar a quantidade de movimento dos dois corpos após a colisão. E se você observar, a quantidade de movimento do início é igual à quantidade de movimento do final, ou seja, ela se conserva. A única coisa que vai acontecer é você transferir quantidade de movimento entre os corpos. E o que é quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Seria, então, a quantidade de movimento da massa A vezes a sua velocidade de A, mais a quantidade de movimento da massa B vezes a quantidade de movimento vezes a velocidade da massa B, ou do corpo B. Isso aí é algo que se conserva. Aprendam essa equação, porque ela é muito utilizada. Se você observar essa equação aqui, ó, QA mais QB é igual a QA' mais QB', a gente vai ver isso aqui também. Vocês vão ver isso ano que vem, no segundo ano, quando vocês forem tratar do conceito de termometria. Vocês vão lembrar que eu ensinei isso para vocês. Vocês vão, muitas vezes, calcular a quantidade de energia. Vamos supor, você tem um copo de café, né? Você coloca um copo de café quente de manhã, vem e coloca um pouco de leite frio. Qual é a quantidade de energia final? A gente consegue calcular por meio dessa expressão aqui. Obviamente, lá não é quantidade de movimento, é quantidade de calor, que a equação vai ser diferente, tá? Lá vai ser massa vezes calor específico, vezes variação da temperatura. Mas isso é um estudo para a próxima aula. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que a conservação, ela é uma grandeza fundamental no estudo da física. Seja a conservação da quantidade de movimento, seja a conservação da massa, que vocês estudam muito nas aulas de química, seja a conservação da carga elétrica, que vocês vão estudar no primeiro bimestre do terceiro ano, ou seja, que a conservação do momento linear. São grandezas conservativas que jamais vão aumentar ou diminuir. Ela vai conservar, vai ser constante. Pode aumentar e diminuir num corpo, mas no sistema isolado ela vai permanecer constante. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum comentário? Vamos dar seguimento, então. Já chega as aplicações, tá, gente? Primeiro, valeu, Sheila, obrigado pelo retorno. Já a gente chega na parte das aplicações, tá? Lembrando, pessoal, é muito importante que vocês façam o dever de casa, né? Qual é o dever de casa? Estudar o conteúdo com antecedência, tá bom? Eu sei que está terminando, a gente só tem mais 2 semanas, tá? Muita gente já está aí de boa, né? Como diz, de boa na lagoa. Mas, é como eu falo, o conhecimento ele é cumulativo. Se você perde 1, 2 semanas, ano que vem, quando você for para o segundo ano, alguma coisa vai ficar faltando, você vai ter que correr atrás de novo. Então, faça o processo completo. Falamos, então, da conservação da quantidade de movimento. Vamos falar agora da variação da quantidade de movimento. O que é isso, professor? Se é algo que conserva, que varia, justamente, gente, se eu tinha uma quantidade inicial e final que era constante, não quer dizer que constante seja igual. A quantidade é igual, mas para cada corpo pode sofrer uma variação. Porque um corpo A que tinha uma quantidade de movimento X, no final ele pode ter X mais 1 ou X menos 1, pode aumentar ou pode diminuir, tá bom? Então, um objeto pode variar facilmente a velocidade, certo? O que implica que o momento inicial do movimento irá variar. E calculamos esse movimento linear calcularemos este momento linear, irá variar assim. Como? Vai sofrer, então, a variação. Olha aqui, sempre que você encontrar essa letra grega delta, que vocês acham que é um triângulozinho, mas é uma letra, tá? Delta é igual a P, P é momento linear, e se fosse quantidade de movimento, seria a letra Q, tá?
Então, a variação do momento linear é igual ao momento linear final menos o momento linear inicial. Por que eu estou frisando mais na palavra e no conceito momento linear? Justamente pelo fato de que quantidade de movimento é mais arcaico, é mais histórico, e o termo mais correto, né, seria, então, o momento linear. Até para que quem siga no caminho das exatas tenha familiaridade com o termo momento linear. Vocês vão ver momento linear e momento angular, tá bom? Aqui nós vamos nos ater apenas ao momento linear, em uma dimensão, tá? Assim, então, a variação vai ser quem? Quem é o momento linear? É massa vezes velocidade. Então, vai ser a massa final vezes a velocidade final, menos a massa inicial vezes a velocidade inicial. Gente, existe diferença entre as massas aqui? Não. Por quê? Nós vamos ter a massa constante. O nosso sistema é um sistema isolado, não há perca de massa, tá bom? Portanto, a gente vai colocar quem? A massa em evidência. Porque se não há a perca da massa, se o nosso sistema é isolado, o sistema isolado não perde massa e nem energia, tá bom? Então, reescrevendo a equação, a variação do nosso momento linear é igual a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial. Olha para você ver. Eu tenho dois caminhões. Eles se chocam, né? E aí, perde a massa? Não. A quantidade de movimento final ou resultante é a mesma? Sim. Porém, um corpo pode ganhar quantidade de movimento e o outro pode perder quantidade de movimento. Lembrando que nós já vimos isso aqui, né? Força resultante, massa vezes aceleração, aceleração, a variação da velocidade em função do tempo. Isso aqui nós vimos nos primeiros slides. Mas é para mostrar onde chega isso. A diferença da quantidade de movimento para a variação da quantidade de movimento. Então, quantidade de movimento é massa vezes velocidade e variação é quem? A quantidade final menos a quantidade inicial. É a mesma coisa? Sim. Só que isto aqui é derivado disto aqui, ó. A segunda equação é derivada da primeira. Por quê? A variação, gente, é quando você tem, vamos supor, eu tenho um copo de água, ou um copo com água, né? Não tem copo de água, tem copo com água. Então, eu tenho um copo com água cheio, e aí depois eu tomo a água, o líquido que está nele. Eu vou ter menos água. Existe uma variação da quantidade de água? Sim. Esse delta V aí, essa variação da quantidade de água, é a quantidade de água final menos a inicial. É o que eu vou ter no final, né? O que vai me faltar, menos o que eu tinha. Para que dê, normalmente vai dar um resultado positivo, tá bom? Mas pode dar positivo, negativo, pode dar nulo? Pode, não tem essa questão não, tá bom? Então, vamos lá. Momento linear e energia cinética. Este é o último ponto dessa primeira parte, tratando da questão teórica, tá? Nós vamos associar aqui, então, a nossa quantidade de movimento com o movimento em si, tá? Cuidado com eu não sei se é pleonasmo o termo correto, quando a gente repete um termo. Se eu não me engano, eu estou correto. Se eu não estou enganado. Salvo engano, como dizem os juristas, salvo engano, a quantidade de movimento relacionado com o movimento. Então, ambas as grandezas são responsabilidades somente com uma massa e velocidade de um objeto. Nós podemos relacionar, pessoal, o que vocês acham? A gente pode relacionar momento linear com energia cinética? Quantidade de movimento está relacionada com energia cinética? Sim ou não? Sim, sim. Portanto, já que vocês acham que sim, se você concorda, é porque nós podemos, né? Sim, nós podemos sim. Quantidade de movimento ou momento linear, sim, pode ser relacionado com energia cinética. Nós vamos ver como fazer isso. Então é isso aí. Nós vamos ver como relacionar grandezas, então, isolando o módulo da ligação do módulo do momento linear. Então, não é o módulo da ligação, é o módulo da energia cinética com o módulo do momento linear. Então, para a gente substituir, este E vai ser a nossa energia. Quem é energia? Energia cinética, tá? Como é que a gente calcula? Calcula meio de mv quadrado. Professor, mas já está mudando de novo a fórmula. Lembra que nós falamos sobre isso? Pode ser meio de mv quadrado, como pode ser mv quadrado sobre 2. É a mesma coisa? Que é igual ao quê? Quem é a massa, quem é a velocidade aqui, gente? É só a gente voltar lá atrás. Q é igual a m vezes v, ou seja, quantidade de movimento, massa vezes velocidade.
Momento linear, P é igual a M vezes V. Então, o que eu posso fazer? No lugar de massa, aliás, velocidade, eu posso colocar o quê? P sobre M. Mas para vocês lembrarem, P e Q é a mesma coisa, viu, gente? Isso aqui representa quê? Momento linear e quantidade de movimento. É a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou cancelar a massa de cima com a massa de baixo, porque não vai fazer diferença, gente. A massa é a mesma. E aí eu multiplico o cruzado, então nós vamos ter que o meu momento linear, a energia vai ser o meu momento linear ou quantidade de movimento elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes o valor da massa. Perdão, eu cancelei a massa aqui, mas a gente vai colocar 2 vezes o valor da massa, tá? Tem que multiplicar cruzado. E aí, o que ocorre? Quem é a minha energia cinética? Eu posso calcular ela tanto com esta equação, como posso calcular ela também com essa equação aqui, ó, que a energia é igual ao momento linear ao quadrado dividido por 2 vezes o valor da sua massa, ou que a energia é igual à quantidade de movimento elevado ao quadrado sobre 2 vezes a sua massa. É a mesma coisa? Sim, para não ficar exaustivo. Portanto, a quantidade de movimento P, aliás, o momento linear P ou quantidade de movimento Q, pode ser também encontrado pela raiz de 2 vezes o valor da massa vezes o valor de K. Por que K, professor? É E, tá? De energia cinética. Esse material aqui é um material que eu preparo para o curso superior e lá a gente trata a energia cinética com a letra K, tá? Então, vamos lá. Continuando, vamos então para o nosso primeiro exemplo resolvido. Antes da parte de aplicação, alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum questionamento sobre a questão teórica, alguma parte que não compreendeu corretamente? Por enquanto, está tudo tranquilo, professor. Beleza, que bom. Fico feliz. Então, vamos lá. O enunciado diz o seguinte. Uma bola de futebol... Ó, gente, só para vocês verem. Esse aqui é exercício de livro do curso superior. Um livro só para engenheiro, tá bom? Vocês vão ver que é tranquilo. Do livro de Young and Friedman, diz o seguinte. Ó, uma bola de futebol de massa igual a 0,42 quilogramas desloca-se com velocidade de 4,5 metros por segundo. Observe as unidades de medida. Quilogramas, Sistema Internacional, massa, metros por segundo, Sistema Internacional, velocidade. Formando um ângulo de 20 graus no sentido anti-horário. Olha aqui para você ver. Ó. Você tem aqui o eixo, né, das ordenadas, e ele forma um ângulo de 20 graus no sentido anti-horário, porque olha a abertura aqui, ó. Vai ser sempre em relação ao plano cartesiano. Ele se eleva, então, ele se eleva para onde? No sentido anti-horário. Em relação ao eixo mais OX. O que é o eixo mais OX? Significa que é o plano positivo do eixo X. Então, eu tenho aqui, ó, se eu tenho aqui o plano cartesiano, acima de X é positivo, abaixo de X é negativo. O é a origem, tá? Daqui, ó, da origem para cima é positivo, da origem para baixo é negativo. Poderia ser OY? Poderia. Aí, com relação a OY, esta parte aqui seria positiva, essa parte aqui seria, então, aliás, aqui positivo para X, aqui negativo, e com relação a Y, aqui positivo e aqui negativo, tá bom? Então, quais são as componentes X e Y que nós vamos fazer do momento linear? Aí nós voltamos o que eu sempre falo para vocês, o conhecimento é cumulativo. Lembra quando a gente tratou de vetor? Professor, força resultante com ângulo. Então, seria quem? A força resultante seria a soma das componentes. Fx mais Fy. Aí, lembra do colado separado? Fx colado, Fy separado. Então, Fx cosseno de θ, Fy seno de θ. Nós já aprendemos isso, meus queridos. Quando você estuda com afinco, as coisas ficam na sua mente, você só aplica depois. Então, se quando eu estudei a força era força resultante, agora quem eu vou ter? Quantidade resultante, ou momento linear resultante. Vai ser quem? O momento linear vezes o cosseno de x e o momento linear vezes o cosseno de y. É a mesma coisa. A gente só está o quê? Evoluindo. Então, vamos lá. Ó. O momento linear depende da velocidade, enquanto que o impulso depende da força aplicada em um intervalo de tempo. Então, o momento linear depende da velocidade. Vamos começar a achar as componentes da velocidade usando quem? A regrinha, colado, separado, cosseno e seno. Então, quem é Vx? Olha aqui, ó, Vx não está em Y, não está em X,
Olha aqui, ó, colado, então vai ser Vx, é a velocidade vezes o cosseno de 20 graus. Quem é o cosseno de 20? É 0,939. Portanto, a velocidade desta bola com relação ao eixo x nos dá uma componente de 4,23 metros por segundo. E com relação a y, porque olha, pessoal, a bola ela está subindo. Então, nós vamos ter uma velocidade com relação à horizontal, mas a gente vai ter também uma velocidade com relação à vertical. E qual é a velocidade final, a velocidade resultante? Para onde a bola vai? Vai ser a soma de Vx mais Vy. Agora nós vamos ver Vy. Vai ser V vezes o seno de 20 graus. Por quê? Se aqui está colado, com relação a y, ele vai estar o quê? Separado. Então, onde está colado é cosseno, onde está separado é seno. E o seno de 20 é 0,342. Portanto, em y nós temos, então, 1,54 metros por segundo. Agora, precisamos como componente do momento linear, usando o quê? A equação que a gente viu anteriormente para aplicar na bola. Então, nosso Px, o momento linear com relação a x, vai ser massa vezes velocidade de x. Cadê a velocidade de x? Olha aqui, ó, encontramos lá atrás, tá bom? Então, a massa é 0,420, foi dado no enunciado. O Px, a Vx, que é a velocidade com relação ao eixo x, a horizontal, é 4,23. Portanto, o nosso momento linear com relação à horizontal é 1,7 kg metros por segundo. E o nosso PY, que é o momento linear em relação à vertical, vai ser a massa, que é a mesma, lei de conservação das massas, não altera, tá? O nosso sistema, que é um sistema isolado, não troca massa nem energia, vezes o valor da velocidade em y, que nós encontramos aqui, que é de 1,54, tá bom? Portanto, qual é as nossas componentes? Ó, foi o que ele pediu. Quais são as componentes x e y no momento linear? Px 1,7, Py 0,64. Professor, mas e se ele quisesse o momento linear resultante? Seria PR é igual a Px mais Py. Você somaria o momento linear na vertical e na horizontal. Aí a única coisa que você vai levar em consideração é o ângulo, tá bom, gente? Aí vocês vão estar usando lá a... Aí eu vou fazer a pergunta para vocês. Eu vou voltar lá atrás. O bom de estudar e querer aprender é isso. Qual dessas aqui vocês utilizariam para calcular o momento linear resultante? Deixa só o notebook me ajudar aqui, porque deu uma travadinha boa. Aí, agora sim. Então, tá aqui, ó. Supositemos, né? Tem gente que gosta de usar o supositemos. Suponhamos, então, que nós tenhamos essas duas forças atuando aí, gente. Se você fosse calcular o momento resultante, qual dessas equações que você utilizaria? QR, Q1 mais Q2, vou chamar essa de equação 1, essa de equação 2, essa de equação 3 e essa de equação 4. Qual vocês utilizariam? Responda no chat, por favor. Não tenho medo de errar, não vou expor ninguém. 1, 2, 3 ou 4? Vamos lá, gente. Eu tenho 25 alunos participando. Tem 3 respostas até o momento. Não tenho medo de errar, tá? Não vou expor o nome de ninguém. Só digita no chat, não aparece na filmagem depois, tá bom? Respondam, por favor. Qual vocês utilizariam? Equação 1, 2, 3 ou 4? Será que os demais alunos não estão na aula? Só ligaram aí para ficar presente? Mais uma resposta. Então, vamos fazer o seguinte. Neste momento, vocês vão responder a chamada da aula também, tá? Por favor, respondam nome completo e a turma, tá bom? Nome completo e a turma. Agora nós estaremos procedendo à frequência da aula. Professor, eu vou ficar com falta lá? Não, mas vocês lembram que tudo isso é informado para o pessoal da equipe pedagógica, tá? Então, respondam para mim no chat aí agora, somente coloquem aí. Agora é a hora da chamada da aula, tá? Nome completo e a turma.
se é primeiro A, primeiro B ou primeiro C. Enquanto isso, vou pegar uma água. Só um minutinho, enquanto vocês respondem aí. Prontinho? Então, pessoal, vamos lá. O que ocorre? Se vocês observarem, como eu falei para vocês, pode continuar respondendo aí, não tem problema não. Se vocês observarem, qual equação que vocês vão utilizar? Depende do ângulo, gente. Se elas estiverem na mesma direção e sentido, vai formar um ângulo de 0 graus. Você forma de 0 graus, não, de 0 grau. Você vai usar a equação 1, tá? Mesma direção e sentido. Quando elas estão na mesma direção, porém em sentidos opostos, tá? Vocês vão usar o quê? A equação 2, 180 graus. Se elas estão formando um ângulo de 90 graus, tá? 90 graus, olha aqui, 90 graus. Vocês usam a equação 3, Pitágoras. Qualquer ângulo diferente de 0, 90 e 180, que eu falei para vocês no início da aula, vai ser a lei dos cossenos, tá bom? Vai ser essa última equação. Portanto, se no nosso exercício lá, nosso exemplo, fala que o ângulo é de 20 graus, portanto, eu tenho que aplicar o quê? A lei dos cossenos. Eu tenho que utilizar a lei dos cossenos porque o ângulo é de 20 graus, não é 0, não é 180 e não é 90. Portanto, como que eu faria o cálculo disso aqui, gente? Eu colocaria, seria, né, o nosso P resultante, seria Px ao quadrado, né, vezes, aliás, olha lá, vamos aqui, só para colocar lá para vocês. Exatamente, olha, seria aqui, ó. Quem seria o nosso P resultante? P resultante ao quadrado, né? É igual a Px ao quadrado mais Py ao quadrado mais 2 vezes Px vezes Py vezes o cosseno do ângulo. É o cosseno de quanto? De 20 graus, que o exercício já deu. E aí você encontraria quem? O momento linear resultante. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Se alguém ficou com dúvida, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, tá? Se não, eu vou finalizar este exemplo. Ou seja, o que eu falei para vocês é apenas uma extensão do que poderia acontecer, porque o exercício só pediu para a gente calcular quem? As componentes. Mas se porventura ele pedisse para você calcular o momento linear resultante, aí você utilizaria a lei dos cossenos. Por quê? Porque o ângulo é de 20 graus. Ah, gente, lembrando, tá tão feinho, eu só com 20 inscritos, dá uma ajudinha lá para mim depois lá, para mim não, para o canal ficar mais bacaninha, tá bom? Se der para vocês, depois inscreve lá, depois que eu postar o vídeo, ou qualquer hora entrar no canal e inscreve lá. Portanto, Px é igual a 1,77 kg vezes metros por segundo e Py é igual a 0,64 kg vezes metro por segundo. Tá bom? Então, vamos lá. Exemplo resolvido 2. Um caminhão de 3 o quê? 3 toneladas, ou seja, 3.000 quilogramas. Por que uma? Manda o link do canal, tá? Vou mandar sim. Vou postar lá. O momento linear é uma grandeza... peguei lá em cima. Um caminhão de 3 toneladas, ou seja, 3.000 quilogramas de massa, e uma bicicleta de 10 quilogramas de massa movem-se com velocidade de 20, olha aqui, ó, quilômetros por hora, que é aproximadamente igual a 5,6 metros por segundo. Duas afirmativas abaixo, das afirmações abaixo, qual é a verdadeira? Letra A. O momento linear é uma grandeza escalar e, portanto, não depende nem da direção e nem do sentido da velocidade? Falso, porque o momento linear é uma grandeza o quê? Vetorial, tá? Letra B. O caminhão e a bicicleta têm a mesma velocidade? O momento linear também é o mesmo? Não, por quê? O momento linear depende da massa
E a massa do caminhão vai ser 300 vezes maior que a massa da bicicleta. Portanto, não tem como dizer que o momento linear é o mesmo, tá? Por mais que eles tenham a mesma velocidade. Letra C. O momento linear do caminhão tem 18,6 kg vezes metros por segundo. É sempre o mesmo sentido da sua velocidade? Não. Por que não? Olha lá, o momento linear do caminhão tem valor, primeiro, que aqui foi dada, sempre no mesmo sentido da velocidade, vai depender de quê, gente? Do nosso momento linear resultante, né? Porque no caso aqui nós estamos tratando de duas coisas, do caminhão e da bicicleta. Letra D. Os vetores momento lineares do caminhão e da bicicleta serão iguais ao mesmo tempo, da mesma direção de sentido? Não. Por que não? Porque as massas são diferentes. E a letra E, obviamente vai ser a resposta correta, né? Letra E, o módulo do momento linear de cada um deles é diferente porque suas massas são diferentes? Sim, correto. Por quê? Para determinar a afirmação correta, vamos lembrar ou relembrar da definição do momento linear. P é igual massa vezes velocidade, ou seja, o momento linear é uma relação da grandeza escalar massa e da grandeza vetorial velocidade. Portanto, se trata de um vetor que possui a mesma direção e sentido que o vetor velocidade. Como neste exercício possui a mesma velocidade, podem inferir que o módulo do momento linear de cada um, tendo em vista que suas massas serão diferentes, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, com relação a este exercício? Ficou obscuro? Alguém quer fazer algum comentário? Ou alguma pergunta? Então tá, vamos para o próximo então. Diz o seguinte, fala, Gustavo. Ô, professor, eu só fiquei com uma dúvida naquele outro exercício que era para mim ter te falado antes, só que acabou, meu microfone deu um probleminha No aqui, anterior? sobre, Nesse sobre em anterior? relação ao um número que o senhor achou nessa outra questão, que é o 0,939. Sim. Este valor, ele é constante. Olha aqui, ó. Cosseno de 20 graus. E aqui, seno de 20 graus. O nosso internet. Não, meu computador está travando. Deixa só eu... Então, deixa eu apresentar aqui pelo... Se não der trabalho, eu apresento pelo celular. Deixa eu... Compartilhar. Iniciar compartilhamento. Deixa eu fazer pelo celular aqui, então. Tabela de senos e cossenos. Tabela de seno e cosseno. Escrever. Tabela. Seno. Seno e cosseno. Vocês estão vendo o que eu estou apresentando? Nossa, o computador está muito travado. Tá dando para ver aí o meu celular? Sim. Sim. Não consigo. Ai, Celso, Daniel. Então, olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Pronto, pronto. Agora parece que deu certo. Se você observar, olha aqui, são as relações trigonométricas. Deixa eu ver se vai abrir. Vai. Então tá aqui, ó. Seno e cosseno. Então, quando a gente chega lá, ó, o seno de 20 graus, olha aqui para você ver aqui em cima, ó. O primeiro, olha do lado de cá, ó, seno, cosseno e tangente. Então, quando a gente pega... Deixa eu fechar aqui. Uai, tá compartilhando, mas eu não estou vendo aí, não. Deixa eu colocar aqui no compartilhar pelo...
Pessoal, eu acabei saindo da reunião, né? Deixa eu só retornar aqui. Tá voltando. Só um minutinho. Pessoal, só um minuto, aguarda aí, tá? É porque o lote tá travando aqui, mas é rapidinho, nossa aula tá quase acabando, tá bom? Pode ficar tranquilo. Uma travadinha básica aqui, mas vai voltar agora. Você não abrir a internet. Travou, mas tá abrindo aqui. Tá lenta, mas tá abrindo. Vou parar de mexer nele aqui, porque quanto mais eu mexo, mais ele trava. Só um minuto. Prontinho, voltou a net aqui. Deixa só eu acessar a sala aqui pelo nosso computador. Meu computador. Acessar a nossa sala pelo meu computador. Ah, meu microfone estava fechado. Oi, pessoal, vocês me ouvem? Sim. Quem foi o aluno que me fez a pergunta? Gustavo, professor. Gustavo, você conseguiu compreender o porquê? Ainda não, porque cortou demais a ligação. Sim, então vou te explicar aqui novamente. Mas você viu a tabela lá, né, Gustavo?
Eu vi a tabela, eu só não consegui entender o Sim. motivo. Aham, Tá. tá. Então, o que que ocorre, Gustavo? Aqui nós temos, ó, a componente em x, que está aqui na horizontal, ela depende do cosseno de 20 graus, ou seja, o ângulo colado. A componente em y depende do seno de 20 graus, ou seja, separado. Naquela tabela que eu te mostrei, você pode conferir depois na internet, o seno de 20 graus é 0,342. Isso é um valor constante, sempre vai ser esse valor para o seno de 20 graus. Quando você tem uma angulação de 20 graus, você pode calcular o seno, o cosseno ou a tangente de 20 graus. Aqui nós estamos calculando o seno de 20 para a VY, dá 300, é 0,342, e o cosseno de 20 graus, lá naquela tabela, é 0,939. Deu para entender? Ah, eu entendi agora que eu tinha olhado de novo a questão e não tinha achado Uhum. nenhum número que esteja. Aí eu achei um pouco Sim, estranho. sim, tranquilo. Então, beleza. Voltemos então aqui a nossa outra questão. Não, ficou muito lento, mas tá bom, do slide atual. Então, vamos lá. Nosso próximo exemplo resolvido diz o seguinte: considere estas três situações. Primeiro, uma bola se movendo para a direita com rapidez v chega ao repouso. A2, a mesma bola em esfera com rapidez v a mesma bola, tá? Se movendo para a esquerda com rapidez v. E 3, a mesma bola se movendo para a esquerda com rapidez v, acelera para 2v, também para a esquerda. Aí ele diz, em qual situação ou situações o equipamento da maior parte do momento linear da bola é? Aonde que nós vamos ter o maior momento linear? Quando ela estiver indo para a direita, com rapidez v, indo para a esquerda com rapidez v, ou indo para, no caso aqui, a esquerda com rapidez 2v. Aí tem a situação 1, 2, 3, ou nas situações 1 e 2, ou letra E. A mudança é a mesma nas três situações. Vamos compreender, então, o exercício. Então, tá lá. Para determinar um momento linear, nós vamos começar, então, relembrando sua definição, porque aqui nós temos uma variação do momento linear, ou seja, ΔP é igual massa, velocidade final, menos massa, velocidade inicial. Vamos analisar cada situação, então. Pela situação 1, uma bola se movendo para a direita com rapidez v chega ao repouso. Então, olha aqui, ó, ela tem inicialmente uma rapidez v, move-se para a esquerda e tem uma velocidade final igual a zero. Daí é só zerar a velocidade final na memória, na questão do momento linear. Então, se você tem, qual é a variação do momento linear? Quando você pega o momento linear inicial menos o final, ele diz o seguinte, que é só zerar a velocidade final, né? Portanto, a variação do momento linear é massa vezes zero menos massa vezes velocidade. Portanto, a variação do momento linear, no caso 1, vai ser massa vezes velocidade. Por que o sinal negativo? Porque ele está indicando que ele está indo no sentido contrário ao movimento, tá bom? Então, no caso 1, a variação do momento linear é a mesma, massa vezes velocidade. Aí, aqui eu coloquei a situação 2, esqueci de mudar ali o material. Então, para a situação 2, temos a mesma bola em vista, né? E com rapidez v para a esquerda. Então, daí é só zerar quem? A velocidade inicial, e nós teremos o seguinte, a variação do momento linear é massa vezes velocidade menos zero. Por quê? A nossa velocidade inicial é igual a zero. Portanto, a variação do movimento linear é massa vezes velocidade. Ou seja, situação 1 e 2 é a mesma. Qual é a diferença? Somente o sentido. A direção é a mesma. Qual é? Horizontal. E o sentido? De uma é para a direita e de outra é para a esquerda. Portanto, o resultado em módulo é o mesmo. E na situação 3, nós temos a mesma bola se movendo para a esquerda com rapidez v, e ela acelera para 2v, também para a esquerda. Vamos substituir então para v, ó. Então, ΔP é massa vezes 2 vezes a velocidade, menos massa vezes velocidade. Por que o resultado deu o mesmo? Porque quando você tem 2v menos v, vai sobrar quem? 1v. Portanto, ΔP é m vezes v. Portanto, nós temos a mesma ação para
as 3 bolas. O momento linear é o mesmo, tá bom? Então, a resposta correta, ela vai estar na letra E. Vamos ver o que está escrito lá na letra E. Cadê? Letra E diz o seguinte, que a mudança é a mesma nas 3 situações. O momento linear é o mesmo? Não, é diferente. Por quê? Uma tem o dobro da velocidade. Gente, perdão. O momento linear é o mesmo. Por quê? Porque quando você fizer o cálculo, no final vai depender de quê? Da massa e da velocidade. Só que ele quer o resultado final, a variação do momento linear. Ele não quer nem o inicial e nem o final. Ele quer o resultado final. Portanto, a letra E vai ser a nossa resposta correta. Alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Vamos para a próxima, então. Do slide atual, ele diz o seguinte, se eu não me engano, esse é o nosso último exemplo resolvido. Mostre que a energia cinética K, ou E, né, o módulo do momento linear P de uma partícula de massa M são relacionados pela seguinte relação. Nós já calculamos isso antes, né? K, que é E, energia cinética, é igual momento linear ao quadrado dividido por 2 vezes o valor da massa. Nós vimos essa equação há poucos slides atrás. Isso para a letra A. Letra B, um cardeal com o que é um cardeal? É um pássaro, tá? Richmondena cardinalis, é o nome dele científico. Com massa de 0,040 kg. Ok, já interagimos hoje o conteúdo com história, com química e agora com biologia. É uma bola de beisebol e uma bola de beisebol de 0,145 kg. Possuem a mesma energia cinética. O que vocês têm que analisar? A primeira coisa, nós temos corpos com massas diferentes, massas são diferentes, mas a energia cinética é a mesma, tá bom? E aí ele continua, e um homem de 700 newtons, qual é a massa de um homem de 700 newtons? 70 quilogramas, aproximadamente. Qual a massa de uma mulher de 450 newtons? 45 quilogramas. Possui o mesmo momento linear. Aí ele pergunta, quem possui a maior energia cinética, deixa eu tirar isso daqui, está atrapalhando. Eu acho que ele nem está aqui nessa resolução. Isso é de algum outro lugar que apareceu aí. Deixa eu dar um Ctrl B aqui para salvar, para não dar problema depois. Ixi, pior que salvar com esse notebook travando. Mas vai dar certo. Então tá lá. Passo 1. Aí ele pergunta, qual possui a maior energia cinética? E qual é a razão entre a energia cinética do homem e a energia cinética da mulher? Gente, quando fala de razão, é a divisão entre 2 energias. Então, você tem que colocar a energia cinética do homem dividido pela energia cinética da mulher, tá? Então, letra A. O que ele pede na letra A? Mostre que a energia cinética do módulo do momento linear P de uma partícula de massa M são relacionados pela seguinte equação. Então, vai lá. Isso, aí fala, se você já pensou na teoria, basta o módulo da redução da energia do momento linear e o desligamento da energia. Portanto, velocidade é momento linear sobre a massa. Portanto, a gente vai lá e substitui. Quem é o nosso momento linear? Foi dado aqui no enunciado, né? Que é a energia, momento linear ao quadrado, dividido por 2 vezes a massa. Está aqui, ó. É a mesma coisa. A energia cinética, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. A gente vai lá e faz a substituição das 2 equações. Vai ficar assim, ó. K, que é energia cinética, é massa vezes P, que é o momento linear que está aqui, massa que está aqui, elevado ao quadrado. Olha aqui. Por quê? Porque V é velocidade. É P sobre M. Então, no lugar de V, eu coloco P sobre M elevado ao quadrado. Tá bom? Só que aí, o que eu faço aqui, ó? Massa e massa elevado ao quadrado, vai ser 2M, né? Se eu tenho 2M, eu cancelo com 1 M, vai sobrar quem? Apenas 1 M. Então, a nossa energia cinética é o momento linear ao quadrado dividido por 2 vezes o valor da massa. A letra A pediu para a gente mostrar, para a gente demonstrar. Então, isso aqui é um exercício que vai mostrar para você como que as grandezas elas se relacionam e como que nós podemos também relacionar as grandezas. Professor, tem alguma coisa para eu extrair disso aí? Tem, porque você vai observar na física que nem sempre as equações elas vêm prontas.
Você pode, em algum exercício, precisar de uma equação de energia cinética, de momento linear, você pode precisar de energia potencial elástica, você pode relacionar as grandezas e as equações, tá bom? Aí, a outra... Ixi, onde é que foi parar o restante do exercício? Nossa, sumiu. Então, vamos ficar só na letra A mesmo, o restante ficou fora. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, nós temos ainda 10 minutinhos e eu tenho 3 exercíciozinhos aqui. Deixa eu parar de compartilhar aqui, que senão você já vê a resolução. Nós temos 3 exercícios. Nós vamos fazer pelo menos esse aqui. Agora são 11h20. Vocês têm 5 minutos para tentar resolver. Para resolver que vocês vão conseguir, esse daqui é tranquilo, tá? Acho que não vai precisar nem de 5 minutos, não, porque massa e velocidade está fácil de resolver. Vocês têm 2 minutos para resolver e a gente fazer a correção. Agora são 11h20. 11h22, eu retorno para fazer a correção desse daqui, tá? Deixa eu só fechar aqui um pouquinho e voltar aqui para vocês. Continua sendo compartilhado. Resolvam aí, por favor. É rápido e tranquilo. O exercício diz, determine a quantidade de movimento de um objeto de massa de 5 kg que se move com a velocidade de 30 metros por segundo. Basta vocês aplicarem a equação, tá? E encontrar o resultado. 2 minutos. Já temos uma resposta, outra resposta. Mais uma, mais uma. Então, pelas respostas, vocês estão bacaninha. Deixa eu reabrir aqui minha câmera. E voltar aqui para o nosso slide. Lembra, pessoal, que nunca aparece o que vocês escrevem no chat no vídeo depois, tá bom? Então, valeu, pessoal, que resolveu. Então, vamos lá. Determine a quantidade de movimento de um objeto de massa de 5 kg que se move com velocidade de 30 metros por segundo. Já temos aí umas 10 a 12 respostas. E aí diz o seguinte, ó, primeiramente, devemos retirar as informações dadas do exercício. Sendo assim, temos que a massa é 5 kg, está de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, e temos também a velocidade de 30 metros por segundo. O que a gente está precisando calcular? O nosso momento linear. Agora, 11h23, já se passaram, então, mais do que os 2 minutos. Então, matematicamente, a gente expressa a quantidade de movimento como sendo a grandeza vetorial, P, que é igual massa vezes a velocidade. Fazendo a substituição, P é igual 5 kg vezes 30 metros por segundo, ou seja, 5 vezes 30, nós temos que o nosso momento linear, ou quantidade de movimento, é igual a 150 kg. Portanto, a resposta correta está na letra C, 150 kg vezes metro por segundo. Vocês têm pecado muito na resolução das atividades em esquecer as unidades de medida, tá bom? Parabéns, vocês acertaram. Vamos então para o próximo exercício. Ele diz o seguinte, VUNESP, um objeto de massa igual a 0,5 kg está se deslocando ao longo de uma trajetória retilínea com aceleração escalar constante igual a 0,30 metros por segundo ao quadrado. Aí agora nós vamos ter variação, tá? Se o objeto parte do repouso, o módulo da sua quantidade de movimento em quilogramas metro por segundo, ao final de 8 segundos é quanto? Gente, presta atenção na hora de resolver. O que é o momento linear? Massa vezes velocidade. Como que eu encontro essa velocidade? Houve uma variação de velocidade aqui, tá? A velocidade
era 0, que partiu do repouso, e chegou ao quê? A 8 segundos. Se existe essa variação de velocidade, nós estamos tratando de aceleração, e aqui foi dado o valor da aceleração, qual é a equação do movimento retilíneo uniformemente variado que a gente calcula isso aqui? Tem tempo? Não tem tempo. Eu posso utilizar a Torricelli? Posso. Mas tem variação do espaço? Não. Então, não vou utilizar essa função. Não vou utilizar Torricelli. Por quê? Foi dado o tempo. Eu vou usar a função horária dos espaços? Foi dado a distância? Não. Então, sobrou qual? Tem 3, ó. Vovô ateu, sorvetão e equação de Torricelli. Torricelli eu não vou usar. Sorvetão também não. Sobrou quem? Vovô ateu. V, VO mais A vezes T. Você calcula primeiro a velocidade final, depois você substitui na equação, tá bom? Façam aí, por favor. E aí, quando vocês terminarem, você já coloca a resolução aí. Porra! Gente, vocês não estão caçando a internet não, né? Aí não bate, né, o negócio. Mas já temos uma resposta aí. Tomara que o caboclo tenha sido bacaninha mesmo, tenha resolvido. Mas vai lá, gente. Então, primeiro, utiliza V é igual a V0 mais A vezes T, e depois joga na equação do momento linear. Não põe aí não, Johan, que aí os outros não resolvem, homem de Deus. Não é não, Caio? Johan tá jogando contra o time aí. Tá tranquilo, Johan, não tem problema não. Mais 2 minutinhos dá, né, pessoal? Aí a gente faz a correção dessa e encerra por hoje. Vamos fazer a correção então, pessoal? O pessoal está começando a sair da sala. Mais um encontrou a resposta. Júlia também. Já respondeu, né? Vamos lá então, ó. O que ocorre? Ó? Retirando todas as informações do exercício, nós temos que a massa é meio quilograma, está nas unidades do Sistema Internacional. A aceleração 0,3 metros por segundo ao quadrado também está no Sistema Internacional. O tempo é de 8 segundos e a velocidade inicial é 0. Portanto, primeiramente devemos saber que é a velocidade do objeto no instante de 8 segundos. Portanto, equação V0 mais A vezes T. Então, velocidade inicial é 0, está aqui. A aceleração é 0,3, está aqui. E o tempo é 8 segundos. Então, a velocidade é 2,4 metros por segundo. Agora, a gente vai lá e substitui na equação da quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. Então, a massa é 0,5 e a velocidade é 2,4. Portanto, a nossa resposta está na letra B, quantidade de movimento, 1,2 quilogramas vezes metros por segundo. Essa outra aqui, pessoal, eu vou deixar, tá? Eu vou deixar aqui, ó, para vocês resolverem. Não olhem a resolução, tá? Tentem resolver. Calcule a quantidade de movimento no instante de 5 segundos de um corpo de massa igual a 3 kg que obedece à seguinte função horária. S igual a 4 mais 3t mais 2t ao quadrado. Lembrando, quem que esse 4 representa? Quem que esse 3 representa? Quem que esse 2 representa? Vocês vão saber, tá bom? E aí vocês façam, então, o cálculo, tá? Vamos agora para a próxima aqui. Portanto, pessoal, agradeço a todos pela
participação da aula de hoje. Estamos aqui às 11h29, ou seja, a mais um pouquinho do que o previsto, né? Graças a Deus deu tudo certo. Espero que vocês tenham aprendido. Se porventura alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, obviamente eu estou aqui à disposição. Se alguém for um pouco mais tímido, quiser ficar até o fim da aula para fazer alguma pergunta, eu também estou aqui. No mais, agradeço a todos e até a nossa próxima aula. Abraço a todos. Por nada, Sheila. Até a próxima. Então, neste momento, o senhor vai dar aula para a gente no segundo e no terceiro ano? Não, eu peguei só as turmas de primeiro ano, Gustavo. Não sei se foi o Gustavo que perguntou, pelo seguinte, porque no curso superior eu peguei a turma de Física 1. Então, é só matéria acho que foi Saulo, né? É só matéria do primeiro ano, né? Matéria de mecânica, na realidade. Então, para conciliar, né? Eu peguei todas as turmas de primeiro ano do ensino médio, tanto da agropecuária quanto do meio ambiente e também de informática, tá bom? Mas vou estar sempre à disposição. Se precisar de mim, já sabe, já tem meu zap, é só entrar em contato que eu dou uma força para vocês. Obviamente não para resolver, mas para dar algum auxílio que você precisar. Tá bom? É isso aí. Obrigadão. Falou, Saulo. Tudo de bom? Um abraço. Pessoal, neste momento, então, eu encerro a nossa aula referente à semana 5, tá bom? Turma do primeiro ano. Um abraço a todos, até a nossa próxima aula.